E aí galera, beleza? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trombose venosa profunda. Ela que é uma entidade que a gente tende a não estudar tanto na nossa vida acadêmica a doença em si. A gente meio que vai no automático fazendo protocolos de prevenção de TVP, somente pensando na possibilidade da complicação para o tromboembolismo pulmonar. Então a gente acaba não tendo uma abordagem completa da doença, e o objetivo de hoje é a gente sistematizar a trombose venosa e entender o por que a gente faz a prevenção de tromboembolismo através da prevenção da TVP e como é que isso acontece, certo? Então a aula de hoje vai ser basicamente falar da classificação da doença, né, da TVP, falar da fisiopatologia, e eu quero destacar que a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia da coagulação, porque é importantíssimo tanto para a gente entender como ocorre a TVP, os exames TP e TTPA, que são exames usados para controle da doença e para outras coisas, testes de coagulação, o porquê deles serem pedidos e qual é a utilidade deles, certo? E até para entender o mecanismo de ação do tratamento farmacológico. A sintomatologia, a gente vai citar, claro, para poder entender um pouquinho sobre a doença. Agora lembrando que os sintomas não são tão específicos, por isso o método diagnóstico, que é o outro tópico que a gente vai falar, vai ser importante por causa do score de Wells, que vai ser em cima dele que a gente vai falar. E do tratamento, obviamente, que também é importante a gente saber. Mas daí, vamos lá. Vamos primeiro definir o que é a trombose venosa profunda. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, no seu projeto Diretrizes de 2015, a TVP é a formação de trombos em veias profundas com obstrução parcial ou total, que seria a oclusão. Esse processo ele ocorre em veias profundas, obviamente, em membros. É muito mais comum, coloquei aqui cerca de 80%, ocorrer em membros inferiores. Isso não significa que não aconteça nos superiores. Acontece, agora é muito mais raro, é muito pouco frequente. Então a intervenção vai ser muito maior em membros inferiores, até pelo processo fisiopatológico que eu vou explicar mais à frente. E aí essa doença pode evoluir para uma insuficiência venosa crônica, certo? Que é uma outra entidade que requer um outro estudo à parte. Mas principalmente pode evoluir para tromboembolismo pulmonar. Esse trombo que se formou na veia, ela vai subir para a veia cava inferior, vai entrar no átrio direito, ventrículo direito e subir para o pulmão e obstruir uma artéria pulmonar. E aí, a depender da artéria que está obstruída, pode provocar uma série de problemas aí, inclusive levar a óbito. Certo? Mas não é o foco da aula de hoje, o foco de hoje é TVP. E aí, basicamente, o que a gente pode resumir a TVP é na tríade de Virchow. Até hoje, existem estudos querendo elucidar o processo fisiopatológico exato da doença. Não se sabe 100% como é que ocorre. Então, admite-se ainda os estudos de Virchow, em que ele fala que basicamente existem 3 processos que levam à formação de um trombo venoso, que seria a estase sanguínea, estado de hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Mas a gente vai destrinchar melhor mais à frente. Antes eu queria falar um pouquinho sobre a hemostasia, e aí é aquilo que eu falei, a fisiologia da coagulação. A hemostasia é o processo de formação de um trombo em local de lesão vascular. O objetivo da hemostasia, olha o nome, hemostasia, é conter hemorragias, conter sangramentos, certo? Então, o objetivo aqui vai ser uma lesão endotelial que está fazendo o sangue sair, parar essa saída. Como é que ocorre? Você tem a lesão do endotélio, ou melhor, do vaso, né? Obviamente do endotélio. Lembre-se da tríade de Virchow. Uma coisa está se desequilibrando aqui, lesão endotelial. Nessa lesão endotelial, você tem a exposição do colágeno ao plasma sanguíneo. E aí essa exposição vai fazer com que o fator de von Willebrand que está circulando no vaso, ele venha se aderir com esse colágeno. Antes desse processo, a lesão por si só faz com que o vaso ali faça uma vasoconstricção local, para reduzir a perda sanguínea. É o primeiro evento, vasoconstricção local. Depois, e paralelamente, tem essa exposição do fator de von Willebrand ao colágeno, ele se adere, e ele meio que serve como se fosse uma ponte, um braço que está ali, ó, preso no colágeno e pegando plaquetas. Essas plaquetas vão se aderir ao fator de von Willebrand e vão começar a expor proteínas que vão fazer a adesão plaquetárias. Então as plaquetas vão funcionar como se fosse um chiclete.
Esse é o tampão plaquetário, é um tampão que não dá conta da coagulação completa, requer a hemostasia secundária, que aí são os fatores de coagulação que vão entrar no processo. E aí, basicamente, a cascata de coagulação, ela ocorre por duas vias, né? Ou melhor, três vias, que elas ocorrem em paralelo. Os fatores de coagulação, eles auxiliam as outras vias em si, não é uma coisa engessada, separada, ocorre em conjunto. Mas, basicamente, ocorre a via intrínseca, que é a chamada via de ativação de contato. É o processo em que você tem, depois da adesão das plaquetas, os fatores de coagulação, eles vão se aderir e vão ativar outros e vão desencadear o processo. Eu vou explicar logo adiante. E o importante da via intrínseca são duas coisas. Primeiro, que o exame que avalia essa via é o tempo de tromboplastina parcial ativada, é o TTPA, vai avaliar a via intrínseca. E a via intrínseca, uma das coisas que é importante a gente saber é que é a via que tem o cálcio participando. Então, processo de hemorragia por carência de cálcio vai afetar a via intrínseca. E a via extrínseca é a via do fator tissular. O fator tissular é o que está exposto nas células endoteliais, em macrófagos e tudo mais, quando há lesão endotelial. E aí, essa via ela é característica por ter nela 3 dos 4 fatores dependentes de vitamina K, que são o fator 7, o fator 9 e o fator 10, que junto com o fator 2 são os fatores dependentes de vitamina K. Carência de vitamina K ou substâncias antivitamina K vão inibir essa via. E aí, inibindo essa via, inibe o processo que vai fazer a formação, a conversão da protombina em trombina, que é a via comum. E aí, o exame que vai medir, que vai avaliar essa via, é o tempo de protombina, o TP. E a via comum é a ativação do fator 10, que vai converter a protombina em trombina, e a trombina vai converter fibrinogênio em fibrina, e é a fibrina que vai fazer os processos todos. E aí, na via comum, você tem o tempo de trombina, que não é tão utilizado para avaliar. Tá certo? Mas o que acontece na hemostasia secundária? Você tem o processo de iniciação, em que o fator tecidual, que eu falei, vai se aderir ao fator 7. E essa adesão vai fazer com que esse complexo, fator tecidual e fator 7, vai fazer a ativação dos fatores 9 e 10. E aí o fator 10 ativado junto com o fator 5 vai fazer a conversão de protombina em trombina. Trombina que é o fator 2. E é a trombina que ativa o fibrinogênio, né? Transformando ele em fibrina, que é o fator 1. Só que esse processo ainda é um processo, sabe, incipiente. Ainda é pouca trombina que é formada. Então perceba que a hemostasia secundária, o objetivo é você formar trombina, porque é a trombina que vai ativar a fibrina que vai fazer o tampão secundário. Então a iniciação é isso. É o processo inicial, mas ainda é pouca trombina. O que acontece em seguida? A trombina que foi gerada, pouca, vai fazer a agregação plaquetária no local. E aí o fator de volume Webran vai se separar do fator 8. Essa separação faz mais adesão plaquetária. Então você amplificou o processo de agregação plaquetária, o tampão plaquetário que eu falei que no início era ineficaz. Logo depois tem um processo de propagação. Aí aqui o fator 9... ele vai se ligar às plaquetas e a esse fator 8, e vai potencializar a formação de trombina. Quando potencializa a formação de trombina, aí pronto, você faz um tampão de fibrina mais estável, que é o trombo estável, né? E aí, de cerca de 20 a 60 minutos depois, o coágulo que tem filamentos de actina e miosina, igual ao músculo, vai se retrair. No que ele se retrai, ele vai expelir o soro que tem dentro dele, que são aglomerados de elementos do plasma, que se aderiram ali, vai expelir para diminuir de tamanho, e essa retração é importante para coaptar as bordas do vaso lesado, para facilitar a regeneração. Tá certo? E aí tem, depois de um tempo, a dissolução do coágulo, que é a fibrinólise, em que o plasminogênio vai ser convertido em plasmina, através do TPA, que é o mecanismo de ação dos trombolíticos, um dos, né? Ateplase, reteplase, é esse mecanismo, basicamente, que vai quebrar esses filamentos de fibrina. Então ele vai degradar e alguns fatores de coagulação vão ser dissolvidos também. E aí outros que vão agir nesse processo é a antitrombina, a proteína S, o inibidor da alfa-2 plasmina, que são ativados pela proteína C, ou seja, a proteína C e proteína S, antitrombina, plasminogênio,
plasmina, são antitrombóticos, certo? São trombolíticos. Então eles agem na anticoagulação. Então o processo que ocorre no sangue normalmente é um processo equilibrado, que tem uma leve superioridade da anticoagulação, mas a todo momento você tende a coagular, anticoagular, coagular, anticoagular, coagular, anticoagular. Quando você tem um desequilíbrio de um dos dois, você tem ou a formação de trombo, que é o caso da trombose venosa, ou processos de hemorragia, que aí são vários. E aí a gente entra na fisiopatologia da tríade de Fischl. O que favorece o desequilíbrio em favor da coagulação? A estase venosa, porque a redução do fluxo vai favorecer que esses fatores estejam mais próximos e comecem a se agregar. Lesão endotelial, porque vai desencadear esse processo. E estados de hipercoagulabilidade, que são os que eu falei. Fatores de risco eu vou destrinchar melhor mais à frente. Mas por que principalmente acontece nos membros inferiores? Porque os membros inferiores, lembrem que eles possuem válvulas. Essas válvulas é para favorecer o retorno venoso ascendente contra a gravidade. Então o sangue vai vir... Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Porque ele vai vir... Ele vai subir aqui, certo? Tá vendo ele aqui? Subindo. E não vai conseguir voltar por causa da gravidade. Vai ficar... As válvulas vão se fechar. Só que o sangue ele tende a se acumular nessas válvulas. Certo? Não sei se vocês estão enxergando, mas ele tende a se acumular nessas válvulas. E aí quando ele se acumula nessas válvulas, deixa eu ver se eu coloco uma cor mais escura. No que ele se acumula aqui, ó, esses fatores que eu falei vão todos se agregando ali, vão se aderindo e vão formando trombos. Então os trombos venosos vão se formando principalmente nas válvulas dos membros inferiores, das veias dos membros inferiores. Tá certo? Tá. A tríade de Fischl, a estase venosa favorece esse processo. E aí nós temos idade avançada, imobilização prolongada, pacientes que ingessam ou que usam placas nos membros inferiores, AVC, que provoca déficit motor, lesão medular, que também provoca déficit motor, que deixa a pessoa usar cadeira de rodas ou ficar acamado, anestesias, estados de hiperviscosidade. Lesão endotelial, nós temos tudo que agride um vaso, cirurgia, antecedente TVP, acesso venoso, trauma, sepsis, vasculite. Aí eu vou destacar aqui acesso venoso e cirurgia. Estado de hipercoagulabilidade, eu vou destacar aqui o câncer e o estrogênio por causa do uso de anticoncepcionais orais, certo? Que vão favorecer a hipercoagulabilidade. E na estase venosa eu vou destacar a imobilização prolongada, lesão medular e idade avançada. Tá certo? E aí a clínica, ela é basicamente dividida em acometimento proximal ou distal. Acometimento proximal é aquele que pega a ilíaca, veia femoral e poplítea. E a distal é quando é abaixo da poplítea, tá certo? E aí, basicamente, o que vai acontecer na clínica é o paciente que vai sofrer processo de congestão venosa. O trombo vai obstruir a veia, vai dificultar o retorno venoso, e com isso você aumenta a pressão nos capilares, que vai fazer extravasamento de fluido, vai fazer edema. É um dos principais sintomas. Além disso, a congestão venosa faz venodilatação. Com isso você tem um processo de cianose no membro. O membro tende a ficar mais escurinho. Mas pode ter eritema, porque tem muito sangue acumulado ali. E dor, certo? É uma das queixas que vai aparecer ali. Dor, principalmente quando você palpa a região que está com o trombo. Só que a clínica é muito inespecífica. Você pode ter vários diagnósticos em cima disso e não é uma coisa conclusiva. Para isso, você vai precisar de outros mecanismos para diagnóstico. E aí tem o score de Wells. O score de Wells ele vai lhe dar mais um ponto para todos esses critérios aqui. Certo? Ó, todos eles aqui, você recebe um ponto se você tiver neoplasia maligna, imobilização recente, cirurgia de grande porte nas últimas 12 semanas, desconforto no trajeto venoso, edema até o joelho, sinal de Godet, diâmetro da perna maior que 3 cm, vias colaterais, TVP prévia. Tudo você recebe. Se você tiver qualquer um desses aqui, você recebe um ponto. Diagnóstico alternativo que seja mais provável do que TVP, menos 2 pontos. E aí, nesse score, se você aplicar, se o paciente tiver uma pontuação maior ou igual a 2, é provável que ele tenha TVP. É uma alta probabilidade. Se é menor que 2, é pouco provável, tem baixa probabilidade.
Ser baixa probabilidade significa não ter TVP? Não. Mas em cima disso, você vai basear a sua conduta, que eu vou explicar daqui a pouco. Eu só quero parar aqui para falar um pouquinho só para lembrar que score de Wells existe para TVP e para TEP. São dois scores diferentes, tá certo? Para vocês não confundirem, para vocês não estarem estranhando aqui a diferença, tá certo? E aí os exames que você vai usar, o dedímero é uma molécula que surge da degradação da fibrina. Então, o trombo, quando ele está se degradando ali, vai dar um dedímero alto? Vai, mas qualquer outro processo em que você tem a formação, qualquer processo de formação de coágulo, você tem um aumento do dedímero, e não necessariamente é a formação de um trombo. Então ele é muito sensível, mas pouco específico. Não pode se diagnosticar com dedímero, mas seguindo todo um protocolo que eu vou explicar. E o ultrassom com Doppler colorido, porque ele é mais usado, principalmente quando o paciente é sintomático, para você avaliar principalmente a ecogenicidade intraluminal. Então, lá no ultrassom você vai ver lá o vaso. E aí você vê, às vezes você vê uma imagem, né, que vai sugerir para você que é o trombo. Ou a compressividade venosa. Então você vê lá a artéria e a veia. E aí quando você faz a compressão com o aparelho, você só passa a ver depois a artéria, você não vê a veia. Isso em pacientes normais, tem a compressibilidade. Quando o paciente tem um trombo, a veia não comprime. Então você continua vendo a veia mesmo depois de comprimir com o aparelho. Em vasos distais e membros superiores, a acurácia é menor. Mas mesmo assim é utilizado. E aí qual é o protocolo para se fazer diagnóstico? Você vai aplicar o score de Wells. Deu lá maior ou igual a 2, o que você vai fazer? Doppler, ecodoppler. Se no ecodoppler você achou esses sinais que eu falei, hiperecogenicidade ou incompressibilidade venosa, significa pode diagnosticar de TVP. Pode fazer o diagnóstico. Se deu score de Wells maior ou igual a 2, deu alto. Você fez o Doppler e não deu nenhum sinal desses que eu falei, aí você parte para fazer o dedímero. E aí se você fizer o dedímero e ele deu alto, você vai ter que repetir esse Doppler em uma semana. Algo deu errado nesse Doppler, porque provavelmente vai ser TVP. Se você repetir em uma semana e mesmo assim deu negativo, aí você vai excluir. Tá certo? Agora, se o dedímero deu negativo mesmo assim, aí você pode excluir a TVP. Tá certo? Se abaixa a probabilidade, menor que 2, você basta fazer o dedímero. Se deu positivo, aí você é indicado fazer o ecodoppler. Se deu negativo, excluir o TVP. Tá bem, galera? O objetivo do tratamento vai ser prevenir a progressão do trombo, ou seja, você não quer que esse trombo se desloque e aumente e vá para outro canto. Prevenir a ocorrência de TEP, obviamente, e aliviar a estase venosa. Tá certo? E aí, em medidas gerais, você vai fazer analgesia, porque o paciente está sentindo dor, e toda dor você tem que tratar. Faz anti-inflamatórios e usa meias de compressão para facilitar o retorno venoso e melhorar o quadro de edema, né, por consequência. Mas, principalmente, o uso de anticoagulantes está indicado. E aí, como é o tratamento? Você vai usar a heparina por 5 dias, associado a um antagonista de vitamina K, que o principal é a varfarina, fazendo um acompanhamento com RNI. Se por 2 dias seguidos o RNI ficou na faixa de 2 e 3, entre 2 e 3, você pode suspender a heparina e manter o uso apenas da varfarina. Tá certo? Mas como é que cada uma funciona? A heparina, ela vai potencializar a ação da antitrombina. Lembra que a antitrombina é um fator anticoagulante? Então, ela vai potencializar a antitrombina. E aí, vai inibir com a antitrombina a trombina e esses fatores 9, 10, 11 e 12. Com isso, vai favorecer um estado anticoagulante. Tá certo? E aí, em casos que o paciente, você está usando heparina, ele está tendo sangramento, risco alto de AVC, teve um AVC hemorrágico, teve outro sangramento abdominal, por aí vai, você pode reverter facilmente administrando protamina, tá certo? Você reverte o efeito anticoagulante da heparina com a protamina fácil. E aí, basicamente, tem dois tipos, né? Tem a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. A heparina não fracionada, ela vai inibir os fatores 2 e 10. Só que a não fracionada, ela tem uma complicação. Complicação não, um dificultador. Porque ela precisa ser monitorada com TTPA a cada 6 horas.
significa que ela é mais indicada para uso intra-hospitalar do que uso doméstico. Por quê? Porque o paciente vai ficar toda hora tendo que fazer exame em casa, ele estando no hospital, ainda que seja também um complicador, é mais fácil você fazer intra-hospitalar o controle do TTPA do que em casa, certo? E o objetivo desse controle é que o ratio, a razão do TTPA, ele tem que ficar entre 1,5 e 2,5, que aí você vai estar na faixa controle. A heparina de baixo peso molecular, além de menor ação plaquetária, não precisa desse controle. Então ela é mais indicada para você fazer. Óbvio que ainda assim é mais usada hospitalar do que ambulatorial, mas você pode fazer o controle com a heparina de baixo peso molecular, o controle da coagulação. Tá certo? E o antagonista de vitamina K, os cumarínicos, o mais famoso é a varfarina. Eles vão inibir a ativação da vitamina K, tá certo? Que vai interferir na produção dos fatores 2, 7, 9 e 10, que são os fatores dependentes da vitamina K, tá certo? E aí vai reduzir a atividade de protrombina, por isso o exame indicado para avaliar é o tempo de protrombina, que avalia a via extrínseca, que é a via dos fatores dependentes de vitamina K. E aí você controla através do RNI, que é a razão normatizada internacional, que avalia se esse tempo de protrombina é um tempo ideal ou não. Obviamente, com o uso da varfarina, o tempo de protrombina vai aumentar. Você demora mais para coagular. E o objetivo é que ele fique entre 2 e 3. Você vai mensurar diariamente, na primeira semana, e se em 2 dias seguidos ficar na faixa, suspende a heparina, mantém a varfarina, e aí, por 2 semanas a mais, você vai fazer o controle apenas 3 vezes na semana. Depois, você parte para o controle uma vez por semana, a cada 4 semanas, através do RNI, a dosagem do RNI. O objetivo de tratamento é completar 3 meses, certo? E aí, o efeito anticoagulante da varfarina pode ser facilmente revertido com a administração via oral de vitamina K. Basta você ingerir vitamina K. Tá certo, galera? Então é isso, o objetivo é ser sistemático, ser direto e ser objetivo na TVP. Obviamente tem muito mais coisa para se falar. A gente poderia falar aqui da enoxaparina, a gente poderia falar aqui da streptokinase, a teplase e por aí vai, da indicação de uso de trombolíticos, mas o objetivo aqui era apenas sistematizar na sua cabeça como é que forma-se o trombo venoso profundo, qual é o mecanismo de formação dele, a fisiopatologia, e o porquê da gente fazer heparina, fazer varfarina e porquê de controlar com TP e TTPA, tá certo? Porque você muitas vezes vai encontrar pacientes internados fazendo protocolos automáticos de anticoagulação com heparina, sem saber exatamente qual é o mecanismo, como é que eu controlo, saber se está funcionando ou não e por aí vai. Obviamente que a profilaxia da trombose venosa, o tratamento tem um objetivo que é totalmente diferente do tratamento da trombose venosa, porque os parâmetros de TP e TTPA vão ser outros. Tá certo, galera? Então é isso, o objetivo hoje era ser sistemático, ser sucinto, certo? Espero que tenham gostado da aula e aí é isso aí. Beleza, galera? Um grande abraço e fui!